Olá, meus queridos irmãos e irmãs, Deus abençoe a cada um de vocês. Hoje estamos aqui mais um domingo do Senhor, e hoje a igreja celebra o 19º domingo do tempo comum. Obrigado por estar aqui comigo mais uma vez, para juntos refletirmos a palavra de Deus. E hoje também nós celebramos o Dia dos Pais. Vamos pedir a grande intercessão de São José para que possa interceder a cada papai, para que ele possa sempre guiar seus filhos ao caminho de Cristo. Não é fácil, ser pai. O pai tem essa obrigação, de ajudar seus filhos, conduzir ao caminho correto, ao caminho da igreja, ao caminho de Deus. Por isso que todo papai possa estar junto de Deus também. Hoje nós vemos tantas dificuldades entre pai e filho, principalmente, A falta de diálogo, a falta de respeito. Existem hoje muitos pais que vivem nas drogas, na bebida. Então vamos colocar a intercessão de São José para que ele possa interceder a cada papai, principalmente por esses que estão afastados de seus filhos, para que o Espírito Santo de Deus possa conduzir, abrir o coração de cada um deles, e trazer muita paz, muita saúde, muita sabedoria. Vamos então ouvir a palavra de Deus hoje, tirado, a continuação de São João. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: "Eu sou o pão que desceu do céu." Eles comentavam: "Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu?" Jesus respondeu: "Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os nossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, então hoje, ouvindo novamente o Evangelho de São João, é a continuação. Nós comentamos que teríamos aí uns 3, 4 domingos, sobre essa leitura de São João, onde Jesus vem nos colocando o verdadeiro pão da vida, Jesus que inicia na multiplicação dos pães e dos peixes, e aí depois no próximo domingo aquela multidão que foi saciada com a multiplicação vai atrás de Jesus novamente, porque queria matar a fome. Mas a fome que eles queriam matar não era a fome da palavra de Deus, mas era uma fome para alimentar o seu estômago, porque eles estavam com fome. Então, hoje, Jesus, continuando esse evangelho, como Jesus havia dito naquele momento que era o pão descido do céu, então hoje o evangelho é exatamente começando dizendo que os judeus começaram a murmurar, começaram a reclamar, a fazer murmurinho entre eles, porque como é que pode dizer este homem que desceu do céu, sabendo que nós conhecemos o pai dele, a mãe dele? Ainda eles questionam, mas não é este o filho de José, sua mãe não é Maria, Conhecemos seu pai e sua mãe. Então como pode dizer que este é o homem que desceu do céu? Então ainda assim, os judeus não entendiam o que Jesus veio, como Jesus veio nesse mundo, Que coisa bonita hoje Jesus dizer para eles assim, porque conhece o nosso coração, Não murmureis entre vós.
quantos de nós, ainda que estamos na casa de Deus, estamos na igreja, murmuramos, né? Reclamamos da nossa vida. E nós reclamamos tanto, porque se a gente for ver durante o dia, acho que seria importantíssimo nós começarmos a colocar como um gráfico na nossa vida, né? Um balanço. Quanto mais a gente fala coisas boas na nossa vida, ou será que nós falamos mais reclamações? Então nós estamos reclamando mais ou agradecendo mais a Deus? Esse povo reclamava, murmurava muito, né? E Jesus vem e fala para eles: não murmureis entre vós. Quer dizer, Jesus é o pão da vida. Mas muitas pessoas hoje ainda reclamam da vida por conta de dificuldade. Muitas vezes porque ficou desempregado, aconteceu alguma coisa na sua família, né? Coisas que acontecem, mas que a gente começa a atribuir a Deus. E a gente começa a murmurar, reclamar. Por que, Senhor? Por que comigo? Por que com a minha família? Por que isso aconteceu conosco, né? Então começa a murmurar. E hoje é algo assim tão importante quando a gente fala dessa reclamação, para a gente entender o quanto é importante esse pão da vida, né? Nos alimentarmos desse pão da vida, que é Jesus Cristo. Hoje a primeira leitura, se vocês forem fazer uma leitura, um entendimento, é tirado do livro dos Reis, né? Onde fala sobre Elias. Ali, Elias, chegou um momento, o profeta Elias, que não aguentava mais. Não aguentava mais por conta das dificuldades, situações, pessoas que queriam matá-lo, enfim, ele não aguentava mais. Chegou uma hora que ele disse para Deus assim, debaixo de uma árvore, né? Então ele ficou ali debaixo de uma árvore, ali ele parou e falou assim: agora basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Como pode, né? Alguém como Elias, um profeta, chegar no ponto de dizer: agora basta, Senhor, tire a minha vida. Perceba então que o profeta Elias não aguentava mais. Então pediu para que tirasse a sua vida. E quantas pessoas hoje, quantos de nós hoje sofremos por conta de tantas coisas, às vezes pouquíssimas besteiras sofremos. Mas de fato existe hoje esse mundo moderno, né, chamado bullying, né, porque hoje a juventude, por conta da tecnologia, sofre demais. E quanto isso eu li uma matéria uma vez e cresce a cada dia a vontade na juventude do suicídio. Por conta do quê, né? Por conta do quê? E muitas vezes, de fato, existem muitas coisas. E hoje parece que ficou mais difícil. Mas todo mundo, eu acho, que se a gente colocar, quem não sofreu bullying, né? É que hoje a parte moderna, né? A tecnologia, tanto veio para ajudar como veio para piorar e prejudicar, né? Então hoje prejudicou muito na juventude. E aí acaba sendo colocado de uma forma escancarada, né? E aí a juventude não aguenta. Entra em depressão, entra em tristeza profunda. Mas olha o que eu quero dizer para você hoje, que sofre, que anda cansado, que não aguenta mais, talvez a juventude, os amigos, amigas, né, que zoam, brincam com a sua cara, né? Primeiro que torna a dizer hoje Dia dos Pais, né? Então, a primeira lição hoje é os pais, né? Os pais devem cuidar dos seus filhos, trazendo essa lição, esse ensinamento, porque de fato hoje a juventude, se não for entregue a Deus, está sendo entregue para o mundo, e esse mundo é o terreno, né? E eles estão se perdendo. Então tomem cuidado com isso. Mas de fato hoje os pais têm a obrigação de ensinar seus filhos a respeitar as pessoas. Isso é um ponto primordial da nossa fé. Respeitar o próximo, amar o próximo. E será que nós estamos fazendo isso? Então veja, Elias ali teve esse desejo de não querer mais viver por conta de tantas coisas. E hoje, como digo, as pessoas sofrem e muitos querem tirar a sua vida. Mas eu quero dizer para você hoje
que sofre com qualquer coisa, depressão, ansiedade, a angústia, a vontade de tirar a sua vida, se já passou isso pela sua cabeça, olha que legal isso aqui, ó. Quando Elias então não tinha mais desejo nenhum, ele deitou para dormir. E aí aparece um anjo, tocou nele e disse: levanta-te e come. Ele abriu os olhos, né, e viu junto à sua cabeça um pão assado e um jarro de água. Assim Elias comeu, e a palavra diz que esse alimento que ele come deu força para ele, que ele caminhou durante 40 dias e 40 noites até chegar ao Monte Horebe. Meus queridos irmãos e irmãs, o que eu quero dizer isso para vocês? Porque nós sofremos o tempo todo. O ser humano sofre. E nós vamos continuar sofrendo, mas tem algo de fato que nos dá força, que nos dá coragem para continuar nessa caminhada, que nos dá força mesmo, de verdade. E esse é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto, mas morreram. Eu sou o pão descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei, quem Jesus está falando aqui, ó? E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Quer dizer, Jesus fala aqui que ele é o pão descido do céu. E esse pão que ele dará é a minha carne. Qual é esse pão que ele está falando que ele vai dar, né, para nós? A Eucaristia. Jesus aqui estava falando para os discípulos. E esse pão que ele dará é a quinta-feira santa, que Jesus faz ali a Santa Ceia, né? Jesus ali representa, colocando ali para nós a Eucaristia. E ele fala para que nós possamos fazer isso eternamente, né? Tomai e bebei. Né? Ele pede para que a gente faça isso. Ele faz isso, por isso é a quinta-feira santa. E pede para que nós façamos isso. E nós fazemos isso há mais de 2000 anos. Então a Eucaristia não é apenas um teatro ali, né? Uma representação de Cristo. Mas não, é a nossa fé. É o próprio Cristo, é o próprio corpo de Cristo na Eucaristia. Então, se nós queremos de fato acabar com nossos problemas, as nossas canseiras, as nossas angústias, depressões, é acreditar nesse pão, porque ele é o pão da vida. Nós temos que nos alimentar desse pão eucarístico. E de fato, hoje, nós cristãos católicos, né, nós somos os únicos que temos essa oportunidade de receber esse pão eucarístico. O que era pão passou a ser carne, e o que era vinho passou a ser sangue. O sacerdote tem esse poder, né, de fazer ali acontecer essa transubstanciação. O que era uma farinha passa a ser uma carne, e o que era uma uva passou a ser o sangue. Então, que possamos acreditar nisso, porque Jesus deixa claro que quem comer deste pão viverá eternamente. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje podemos pensar mais uma coisa. Eu estou comungando disso? Eu estou comungando dessa palavra, desse corpo de Cristo? Porque se eu não estou comungando, por que você não está? Hoje nós temos a oportunidade de estarmos na vida eterna. Se nós comungarmos desse pão, nós viveremos eternamente. E aí, se a sua resposta foi porque você está em pecado, por isso não comunga, então se confesse. Mas não deixe de comungar a palavra de Deus, não deixe de comungar o corpo de Cristo, porque é Ele que vai nos levar à eternidade. É esse corpo, é esse sangue que vai nos levar à eternidade. É esse corpo, é esse sangue que vai tirar todo esse nosso cansaço, esse nosso desespero, essa nossa tristeza. Assim como o profeta Elias estava cansado, não aguentava mais. Ao comer desse pão, ao beber desta água, né? Essa palavra de Deus,
Elias caminhou mais 40 dias e 40 noites. Veja a força que Deus trouxe para Elias. Assim é esse pão da vida, esse pão descido do céu, que é o corpo de Cristo. Se nós estamos cansados, fadigados, nós não aguentamos mais, entregue sua vida ao Senhor, confie nele. Essa palavra de Deus, esse corpo de Deus vai nos dar força, vai nos dar coragem para caminhar, por mais difícil que seja a nossa vida. Acredite nisso, creia nisso. Jesus mesmo disse: quem comer deste pão viverá eternamente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.